concordo com esta oração e te peço que ela seja estendida a cada um dos presentes, que eles também sejam um canal limpo para receber aquilo que vem de ti. Te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Envia a tua luz e a tua verdade. Este é um pedido para receber algo além daquilo que os sentidos podem normalmente captar. É um pedido do sobrenatural. A Bíblia tem vários livros. Nós encontramos na Bíblia livros de história, de profecias, de poesia, de sabedoria, cartas, e todos eles falam do sobrenatural. Nós aceitamos o sobrenatural na Bíblia com tanta facilidade que ele, o sobrenatural, se torna natural. E isso é bom. Eu gostaria que todo mundo tivesse essa experiência. Mas, infelizmente, alguns encontram dificuldades em aplicá-lo no dia a dia. Agem como se fosse coisa do passado. Pensam que Deus determinou para uma outra época. E assim perdem bênçãos. Alguns até escrevem livros, levantando uma bandeira doutrinária e conquistando adeptos, para juntos andarem na contramão da Bíblia. Ambos, a verdade e a luz, estão relacionados. A verdade se completa em Cristo. Mas o nosso coração deseja que essa luz, que a luz divina, reflita nesta verdade. A verdade proclamada sem a luz passa a ser uma doutrina, mas com a luz divina ela passa a ser uma revelação. A palavra sem revelação e sem o discernimento da sua aplicação pessoal perde a sua força. Por exemplo, quando você diz a alguém, Jesus te ama, ou Jesus morreu na cruz por amor a você. Se a pessoa não tiver revelação do amor de Jesus, nada acontece, além de um olhar de admiração, de indiferença ou de zombaria. Mas, quando ela tem a revelação, ela procura se aproximar de Jesus. E com o discernimento da aplicação em sua vida, se torna uma nova criatura. Este pedido, envia a tua luz e a tua verdade, também é uma negação dos modelos religiosos. Eu não estou me referindo apenas a liturgias e a ritos, mas também
a estratégias e organizações. Deus não tem forma. E ninguém pode dar forma a Deus. Você não precisa entender para obedecer. Você crê e pela fé obedece. Depois, entende pela misericórdia. Temos uma parte a fazer e Ele espera que façamos. O amor de Deus é incondicional, mas o seu favor e as suas promessas não são. Isto não anula a graça e não tem nada a ver com a salvação pelas obras. Os modelos, as estratégias e as organizações mudam e se adequam às necessidades locais. Mas a palavra de Deus não muda. A mensagem é a mesma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amados, Pedro era um crente renovado, considerado um dos líderes do caminho, a igreja primitiva. Pedro proclamava uma nova mensagem. Dizia que o Messias já tinha vindo e que ele tinha nos restaurado com o Pai. E que todo aquele que nele cresce receberia o poder de ser chamado filho de Deus. Portanto, amados, nós fomos adotados e nos tornamos cidadãos do reino. Vejam o que Paulo diz em Gálatas 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus ensinou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. Gálatas 4 e 5. Pedro era pentecostal. Ele estava junto com o grupo que recebeu o poder que vem do alto, ali no cenáculo, falou em línguas, fez um sermão evangelístico em praça pública, que converteu uma multidão. A ousadia de Pedro era conhecida, a ponto de, em Jope, se hospedar na casa de Simão Curtidor, profissão que era considerada impura pelos judeus. Portanto, Pedro era considerado um líder renovado, pentecostal, evangelista e liberal. Mas ninguém engana ao Senhor Deus. E ele sabia que, no fundo, Pedro era tradicional e soube como fazê-lo confessar. Mas eu vou abrir um parênteses aqui para dizer algo importante para vocês. Você não é quem pensa ser. Você não é o que os outros pensam ou dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é.
Hoje, pela manhã, no culto de ceia, o pastor Messias estava pregando e ele falava um pouco sobre a história de Israel. Em Êxodo, algo que vocês conhecem, como, por exemplo, os 12 espias na terra prometida, quando eles voltaram, só 2 se posicionaram, que foi Josué e Caleb, e uma série de outras coisas sobre posicionamento, escolhas e decisões. E eu senti a necessidade de dizer à igreja, eu vou dizer a vocês, repetir isto hoje. Daqueles 12 que foram, vocês sabem qual foi o score de quando voltaram? 10-2, não foi isso? Só 2 se posicionaram. E eu pergunto, com esse score tão desfavorável, quem foi que venceu? Só Josué e Caleb. Só esses 2 entraram na terra prometida. O que eu quero dizer a vocês, estou tentando dizer, é que sempre vai existir provas. A prova é necessária. Porque se você não passar pela prova, como é que você vai demonstrar que você foi aprovado? Hoje de manhã, tinha uma quantidade de gente razoável, e isso alegrou meu coração, e eu disse a ele, o dia amanheceu difícil, amanheceu com muita chuva, e eu sei que a grande maioria foi tentada a dizer, vou ficar em casa, eu não vou sair, porque o tempo está difícil. Mas aqueles que estavam aqui é porque venceram a tentação. É porque não agiam pelo que viam. Não agiam pelo que sentiam. Mas agiam pelo que Deus queria. Quando você lê nos 3 primeiros evangelhos, o de Marcos, o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas, você encontra na primeira ceia, dizendo que era Jesus dizendo que sabia que alguém ia trair. E o texto diz, conforme o que estava escrito. Mas Marcos deixa claro, dizendo, mas ai daquele por intermédio de quem venha a traição. Seria melhor que não tivesse nascido. Deus permite a tentação? Permite. Mas nunca é além daquilo que você pode suportar. Aprenda uma coisa, Ele te testa com coisas pequenas. Se você não é aprovado, Ele não desiste de você, não. Ele continua te testando. E cada vez vai apertando um pouco mais. Até a ficha cair. Eu sei que a grande maioria entende que é do tempo do orelhão. Mas vamos voltar para Pedro. Na hora sexta, após a oração costumeira, Pedro preparava o almoço quando foi arrebatado nos sentidos, viu o céu aberto e um lençol que descia com todo tipo de animais. E uma voz lhe disse, mata e come. Vocês encontram isso no livro de Atos, no capítulo 10. E Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor,
nunca comi coisa comum ou imunda. Ou seja, tu me conheces, ó Deus, e sabes que eu sou tradicional e cumpridor da lei. Amados, com esta atitude, Pedro introduziu dentro da igreja a formalidade, ao dizer: não, Senhor. Ao Senhor sempre se diz: sim, Senhor. Não, Senhor, é formalidade. Foi preciso o Senhor repreendê-lo, dizendo: não faças comum o que Deus purificou. Vocês encontram isso em Atos 10, 15. E o comportamento de Pedro depois? Quando ele chegou na casa de Cornélio, levando 6 testemunhas, enquanto a lei exigia 3. Embora Pedro não tivesse aceitado a adoração de Cornélio, ele demonstrou se sentir superior, pois ele falou mais ou menos assim: tu sabes que não é lícito que eu, um judeu limpo, santo e puro, entre na casa de um gentil pecador imundo. E quando Pedro foi equacionado pela turma da circuncisão, outro grupo de tradicionais, por ter entrado e comido na casa de um gentil, ele se defendeu dizendo: eu não pude fazer nada. O Espírito Santo se adiantou e batizou eles do mesmo jeito, do mesmo jeitinho que nos batizou. Como é que eu poderia negar o batismo na água àqueles que o Espírito tinha batizado? Amados, é a palavra mais o Espírito. É a revelação e o discernimento da aplicação pessoal que gera a adoração verdadeira. Precisamos da palavra e da luz para adorar em espírito e em verdade. João Batista é um profeta do Novo Testamento, reconhecido e admirado por renovados ou tradicionais, por pentecostais ou históricos. João Batista impactou a sua geração, quebrando as tradições e preferindo a aridez do deserto ao conforto do templo. João Batista denunciou a hipocrisia religiosa e a imoralidade dos líderes da época. Mas, entre todas as coisas que João Batista fez, ele é lembrado principalmente pela revelação, quando ele olhou para Jesus no meio da multidão e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. João 1,29. Este é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Embora esta revelação esteja escrita em vários lugares na Bíblia, encontramos primeiro em Gênesis 22, quando Abraão ia sacrificar Isaque e viu um cordeiro preso por os chifres nos arbustos e discerniu
que aquele cordeiro seria sacrificado no lugar de Isaque. Em Gênesis 12, nós encontramos décadas mais tarde, Moisés tendo a revelação que um cordeiro seria sacrificado para proteger uma família. E o cordeiro foi sacrificado, o sangue foi passado nas ombreiras e no portal. Em 1 Samuel 7, nós encontramos que quando os filisteus estavam ameaçando Israel, Samuel teve a revelação de que um cordeiro seria sacrificado em benefício a uma nação. Fazendo um retrospecto, com Abraão, um cordeiro por um homem. Com Moisés, um cordeiro por uma família. Com Samuel, um cordeiro por uma nação. Com João Batista, um cordeiro pela humanidade. Amados, mas não foi só essa revelação que João Batista teve. Ele também teve a revelação de Jesus como noivo da igreja. Vocês encontram isso no Evangelho de João, no capítulo 3. A revelação de Jesus como cordeiro que tira os pecados do mundo é universal. Mas como noivo é íntima e particular. Eu sei que muitos têm a informação que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Outros sabem que Ele é o noivo da igreja e se regozijam com isto, mas não têm o discernimento e continuam acomodados na sua zona de conforto. E como a noiva em Cantares, hesita em se levantar. Eu vou ler 2 versículos de Cantares 5, o 2 e o 3. Diz o seguinte: eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Aí ela responde: já despi a minha roupa, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Ela não parecia disposta a sair do seu conforto e encontro do amado enquanto ele batia a porta. E quando ela decidiu levantar-se, ele já tinha se afastado. Olha o que diz os versículos 5 e 6 do mesmo capítulo. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra com doce aroma, sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Amados, nada na Bíblia está à toa. O Novo Testamento vem revelar o Velho Testamento. Por que eu estou dizendo isso a vocês? É para afirmar que Ele continua batendo na porta. Vejam o que diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele contigo. Olha, não deixe para mais tarde o que o seu coração está dizendo que deve ser feito agora. Eu vou abrir um parênteses para dizer a vocês o seguinte: embora algumas igrejas façam, nós não fazemos isto. Nós não colocamos uma relação de quem deve ceiar ou não deve ceiar. Sabe por quê? Porque nós não encontramos, primeiro, respaldo bíblico para isso. E segundo, porque não tem na Bíblia respaldo para isso? Porque ela sabe que nenhuma liderança conhece o íntimo de nenhum dos membros. Ele só vê pelas aparências e vai se enganar. Eu quero dizer que o tempo é agora. Não foi ontem, nem vai ser amanhã. É na hora que ele fala contigo. É neste momento. Não importa o que aconteceu antes ou depois. Não adianta você olhar na horizontal. Você faz agora o concerto com ele. Por isso a palavra diz: cada um examine a si mesmo. Abra esse canal com o Espírito Santo de Deus. Faça o seu concerto. Olha, eu costumo dizer que não é neste momento, que é um momento da ceia. Quem está olhando na horizontal para ver quem está ceando ou deixando de cear, esse não deveria ceiar. Deveria ir primeiro se arrumar e se consertar. Não queira ser o Espírito Santo na vida de ninguém, mas queira ele, o Espírito Santo, na sua vida. Voltando ao texto, observe que, embora ela tenha levantado e as suas mãos gotejavam mirra, e mirra indica adoração, o amado já tinha se afastado. Como cordeiro, as mãos de Jesus foram marcadas por nossos pecados. Como noivo, ele espera que seu coração seja marcado pela nossa adoração. Veja o que diz Cantares 8, 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. Amados, a redenção é universal. Todos pecaram e todos são responsáveis pelas feridas dele. Mas viver a paixão da adoração é particular e individual. No Evangelho de João, diz que quando Jesus voltava da Galileia, era necessário que ele passasse por Samaria. Vocês encontram isso em João, o Evangelho de João, capítulo 4. Nós temos aqui uma revelação. Era necessário que Jesus passasse em Samaria. Ele não podia seguir outro caminho, mesmo com as diferenças existentes entre judeus e samaritanos. Portanto, peça a revelação do motivo de você estar aqui hoje.
mesmo com dificuldades. Porque sem a revelação e o discernimento, você não vai receber o que o Senhor preparou para você. Embora as condições físicas fossem desfavoráveis, Jesus ministrou a mulher samaritana na hora sexta, ao meio-dia, no deserto, ao lado do poço de Jacó. E quando ele identificou que, além dos problemas de identidade e doenças de alma, ela também tinha um forte espírito de religiosidade, que idolatrava a tradição. E ele a convenceu que a cura viria pela adoração ao Deus vivo. Veja o que ele diz nesse texto, João 4:23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amados, a samaritana discerniu esta revelação. E além dela ser curada, ela foi canal de cura para muitos. Se você não conhece, leia todo esse capítulo que vale a pena. Mas eu não podia deixar de dizer que primeiro Jesus vai lhe curar e depois ele vai lhe usar. Mas a palavra procura, o Pai procura adoradores que o adorem. A palavra procura, usada por João para descrever este diálogo de Jesus e a samaritana, é a mesma palavra usada por Lucas no seu evangelho para dizer como José e Maria procuravam o menino Jesus depois da festa da Páscoa. Vocês encontram isso no evangelho de Lucas, capítulo 2. Mas a questão é, como é que eles procuravam? Refiro-me aos sentimentos. Era com calma, com tranquilidade, pensando, se não encontrarmos hoje, encontramos amanhã. Se não encontrarmos este ano, nós encontramos no outro. Afinal, tem festa de Páscoa todo ano. Não. Não era isso. Eles, como pais, estavam aflitos, angustiados e apressados. Eles queriam encontrar logo. Amados, a mesma palavra, Jesus disse, o Pai procura. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Reflita sobre isto, procurando a revelação de como o Pai Celestial procura adoradores. Talvez você pense que a adoração seja apenas uma parte do culto. Os cânticos, as orações, alguma manifestação arrebatadora. A adoração pode incluir estes elementos. Mas vai muito além destas manifestações. Adorar é um estilo de vida. Eu estou terminando,
mas quero trazer algo que eu espero que você não esqueça. Na sala do trono tinham 3 arcanjos: Miguel, da guerra; Gabriel, da palavra; e Lúcifer, da adoração. Este caiu. O Pai espera que a igreja ocupe este lugar em espírito e em verdade. É por isso que quando adoramos, entramos com tanta facilidade na presença dele. Amados, para o adorador, o sobrenatural é natural. E eu termino pedindo ao Pai que o Espírito Santo o convença e o leve a este nível de adoração. Amém?